Começando aqui mais um episódio do podcast Motor do Mundo, eu sou Marcelo Barros, muito prazer em ter você aqui. E hoje a gente vai falar de óleo de motor e vai ter uma aula aqui, porque eu tô com o professor da Castrol aqui, que é o Anderson. Primeiramente, satisfação, obrigado pelo seu tempo. Então, se apresenta, vai, porque você já me deu uma aulinha prévia aqui, mas fala um pouquinho de você, fala do seu trabalho na Castrol, e aí a gente vai falar muito de motor aqui. Fiquem ligados que esse episódio tá sensacional. Show. Primeiro eu quero me apresentar, formalmente. Meu nome é Anderson Cerca. Eu trabalho na área técnica da Castrol. Meu cargo é engenheiro de suporte técnico. Estou há mais de 15 anos na Castrol. Eu tenho formação na área mecânica, então desde Senai, ET Lauro Gomes até engenharia na FEI, e trabalho nesse mercado há mais de 20 anos. Então a gente já bateu um papo aqui, né, Marcelo? Então a gente tem bastante ideia para trocar e bastante mitos para desvendar sobre lubrificantes. Sensacional. Então, eu tenho uma seleção aqui de uns pontos que não podemos deixar de falar, e eu vou começar, porque eu estou com a minha colinha aqui. O que é exatamente o óleo lubrificante, que dá tantas polêmicas, tantas confusões na internet? Qual é a função real dele no motor? Dá aquela explicação introdutória pra gente aqui. Primeiro eu vou começar que o óleo existe, ele de fato ele existe e é necessário. E uma frase que mais se escuta, Marcelo, no mercado é: óleo é tudo igual. E esse é o primeiro mito, é o jeito que a gente tem que começar quebrando essa barreira. Óleo não é tudo igual. O lubrificante, ele é feito, seguindo regras, seguindo especificações e seguindo principalmente performance exigida pelas montadoras, por quem fabrica as motos, por quem fabrica os motores, por quem principalmente exige do lubrificante. Principal papel: lubrificar, criar película, evitar o atrito e o desgaste, mas também resfriar, eliminar impurezas, trabalhar as três partes únicas que as nossas motos, a maioria das motos de baixas cilindradas, até 300, 400 cilindradas, tem no Brasil, que é a caixa de marcha e a embreagem, além do motor. Então, o lubrificante, ele tem uma função extremamente importante, eu vou falar depois com um pouquinho mais de detalhes, mas a importância dele para o motor da moto é como o sangue no nosso corpo. Se eu não cuidar, eu abuso num churrasco, final de semana tá chegando Copa do Mundo, tá chegando Natal, depois eu vou fazer um exame, o triglicérides está lá em cima, o colesterol está lá em cima. Se eu não cuidar, não usar o lubrificante correto, eu vou ter um problema. E o meu médico vai ser a oficina, vai ser um reparo, um custo de manutenção muito alto. Então, o lubrificante correto, ele é necessário e exigido por uma montadora nas especificações do manual para cumprir esse papel importante e vital para a vida útil e principalmente para a performance de um motor de uma motocicleta. Show! O que é viscosidade e como ler isso na embalagem do lubrificante corretamente? Show! Agora eu vou trazer um pouquinho, Marcelo, eu vou falar um pouquinho para a gente entender até chegar em viscosidade, tá? Então, para a gente começar a entender o que é um lubrificante. A composição de um lubrificante, ela exige uma mistura de um óleo básico e um pacote de aditivos. A gente vai falar, tem aqui uma questão que a gente vai abordar com um pouquinho mais de carinho, os aditivos. Essa mistura, ela vai fazer com que o lubrificante seja entregue para você em uma formatação, em uma embalagem de 1 litro. Naquela embalagem de 1 litro, você vai ter algumas informações, a marca comercial, o nome do produto, entre outras características, mas as especificações. Então lá vai estar escrito a viscosidade. E aqui eu vou trazer uma curiosidade. Geralmente, o público, o consumidor brasileiro, e mesmo muitos mecânicos, e pessoas que trabalham no nicho de manutenção, conhecem a qualidade do lubrificante apenas pela viscosidade. Me dá um 20-50 aí, me dá um 10-30. Esquece que o que determina a qualidade do lubrificante não é apenas a viscosidade. A viscosidade é uma classificação, e eu vou abordar ela. Mas você também tem o nível de desempenho, os testes, a performance que o lubrificante precisa cumprir. Quando a gente fala de viscosidade, ela é classificada pela SAE, a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, hoje a Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade. Estamos numa nova era, motos elétricas, carros elétricos, necessidades de atendimento a legislações. A SAE classifica a faixa de viscosidade para 2 condições: baixas temperaturas, então um 10W, um 20W. O W ali significa a performance do lubrificante em baixa temperatura. Qual é o momento da baixa temperatura?
a hora da partida na moto. A outra faixa, 1,40, 1,30, 1,50, é a alta temperatura, plena carga, em funcionamento. Essas duas faixas, elas são classificadas e a viscosidade, por definição, ela é simplesmente a capacidade de escoamento. Então é a resistência, agora vou ser meio poeta, tá? É a resistência de um fluido ao seu próprio movimento. O que significa isso na prática? Eu vou pegar um copo de água, eu vou pegar um copo de mel. Se eu virar o copo de água, a água cai de uma vez. Se eu virar o copo de mel, vai demorar. Ó, o mel está indo escorrendo, está chegando agora. Ó, caiu agora no chão. Por quê? Ele oferece uma resistência ao seu movimento. Mas se eu aquecer o mel, eu levo ele para o micro-ondas, em banho-maria, o que vai acontecer? Ele perde viscosidade, porque ele está em alta temperatura. Então, a função da viscosidade para um fluido é equilibrar o momento de proteção na partida frio e o momento de proteção em altas temperaturas. Classificação extremamente importante de ser seguida. Por quê? É ela que vai criar a película ideal, é ela que vai proporcionar a troca térmica desenhada e perfeita para aquele motor. Vou trazer um exemplo para você e já vou entrar num mito, tá, Marcelo? Minha moto pede um 10W30, minha moto pede um 10W40, mas eu vou usar 2050, porque eu acho que o 2050 é o óleo que eu tenho que usar, porque aqui é um país quente, porque eu moro numa região que é muito calor, eu vou usar o 2050. Aí eu vou trazer uma analogia aqui para a gente conversar. Eu comprei um milkshake da marca X, lá no shopping, lá nas lojas de lanche. Quando eu pego o milkshake, ele vem com um canudo. Qual a grossura desse canudo? É grande. Tala larga. Por quê? Porque o fluido é de alta viscosidade. Então eu preciso de uma canaleta de lubrificação um pouco mais avantajada. Só que eu peguei aquele canudinho que a gente toma suco, que a gente toma refrigerante e eu pus no milkshake. Puxei, o que aconteceu? A bomba de óleo, né, não puxa. Por quê? Ele não vai subir. Lógico, a gente está falando de um conjunto mecânico. Uma bomba de óleo ela vai conseguir trabalhar. Só que você vai gerar desgaste. Você vai gerar um menor fluxo do óleo lubrificante no motor. Logo, uma película não tão eficiente quanto do lubrificante recomendado, uma troca térmica ineficiente e por culpa disso você acelera o processo de envelhecimento da carga do lubrificante, consequentemente o desgaste do motor. Então a viscosidade ela é uma classificação extremamente importante para o óleo lubrificante e também de ser seguida para atender as demandas e necessidades daquele desenho, daquele projeto, daquela motorização. Vocês estão anotando aí, né? Vocês estão anotando tudo que ele está falando, né? Porque isso aqui eu falei que é uma aula e só está começando. Vamos falar agora sobre a base desses óleos. Porque a gente tem... O cara chega na loja, ele tem lá o mineral, tem o semissintético, tem o sintético. Aí o sintético é mais caro, o mineral é mais baratinho, tem lugar que não acha nada além do mineral. Qual é a diferença desses três tipos de base do óleo? Dá uma explicada pra gente, para quem está ouvindo... Ter uma noção melhor ali. Show. Aqui a gente começa a falar da concepção, de produção e de fabricação de um óleo lubrificante. Então, no mercado, não só no mercado brasileiro, a gente tem três tipos de óleo quanto à sua base disponível no mercado. É o 100% mineral, o 100% sintético e o semissintético. Então aqui a gente já começa a destrinchar um pouquinho o que é o óleo mineral e o que é o óleo sintético. Por quê? Porque o semissintético é a mistura dos dois. Então é um blend, é uma mistura dessas duas bases que vai entregar uma performance. Mineral, ele passa por um processo de obtenção, então o petróleo ele pode ser extraído em várias regiões do mundo e ele tem qualidades distintas dependendo da região, dependendo da sedimentação que aconteceu historicamente naquele lugar, tem uma série de fatores. Ele é um produto que entrega uma resistência à oxidação inferior a um lubrificante sintético. Por quê? Porque o óleo sintético ele passa por um processo de síntese, ele passa por um processo químico. E esse processo químico traz vantagens, né? De maior resistência à oxidação, ele é menos agressivo, né, ao meio ambiente, dura mais tempo, tem uma troca térmica muito mais eficiente, gera uma película lubrificante superior. E isso não é à toa, tem um custo superior, lógico, o óleo sintético entrega, né, mais performance, também tem custo superior, mas ele entrega muito mais resistente.
resistência, desculpa. Mas quando você compara, essa resistência traz para a gente performance em extensão de quilometragem. Então, geralmente, né, e é de novo, mitos que a gente escuta muito no mercado, né? Atento aos mitos. No passado, era muito comum a gente ter a troca por um lubrificante mineral em um curto intervalo de tempo. Então, a gente ouvia muito a cada 1000 quilômetros. Hoje, a gente já tem lubrificantes semissintéticos disponíveis no mercado com troca a cada 4, a cada 5 ou até acima de 5.000 quilômetros. Por quê? Porque o lubrificante ele tem características, ele tem performance para entregar essa extensão de quilometragem. Então, a base ela é extremamente importante para entregar as demandas, de novo, que a gente já falou, essa importância na viscosidade, e isso é um dos pontos mais importantes do lubrificante. Entregar uma película ideal e principalmente uma resistência e performance contra o desgaste, que é um dos principais pontos que aflige os motores, tanto os antigos, mas principalmente hoje os motores mais modernos, que são exigidos em temperatura e principalmente em rotação. Caramba, ó, a cabeça explodindo aqui, né? Não, é isso aí. Fala um pouquinho agora sobre, indo mais a fundo nessa parte química, né, da formatação ali do óleo. Fala sobre os aditivos. Assim como tem os aditivos lá no combustível, tem no óleo também, que tem uma função muito importante. Dá uma explicada pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. Show. Agora a gente começa a finalizar o óleo lubrificante. Então, a gente falou um pouquinho das classificações, falamos dos óleos básicos e agora a gente vai chegar na parte final. Então, por concepção, o frasquinho de óleo lubrificante que vocês utilizam, né, aquele litro de óleo que a gente utiliza, ele tem um percentual de aproximadamente 80% de óleo básico e depois a gente tem um pacote, a gente chama assim, de pacote de aditivos. E o que são os aditivos? Os aditivos são elementos químicos que são adicionados à base, que pode ser mineral, sintética ou a mistura das duas para transformar em um lubrificante semissintético, para que essa adição desses elementos químicos, desses elementos sintéticos, gerem um potencial maior em uma qualidade que a base já tenha. Então, ela tem capacidade de criar película, mas eu vou adicionar um aditivo anti-desgaste. Ou características que ela não tenha. Por exemplo, a base não tem uma característica anti-espumante. E eu preciso evitar isso. O motor é um grande liquidificador. Eu tenho pistão subindo e descendo, eu tenho transmissão rolando, eu tenho acoplamento e desacoplamento da embreagem. Então, se eu espumar o óleo, a espuma vai enganar aquela película, vai criar algumas bolhas na área de contato e eu posso ter desgaste, eu posso não ter ali uma função efetiva do lubrificante. Então, aditivos como, por exemplo, antidesgaste, antioxidante, né, para retardar o envelhecimento do lubrificante, detergente, dispersante, o anti-espumante que eu já falei, melhorador de índice de viscosidade, cada um desses vai cumprir uma função. E aí eu já vou arrematar. Fabricando o lubrificante, eu vou usar um óleo básico, novamente, ou mineral semissintético ou sintético, um pacote de aditivo. A mistura vai entregar um lubrificante conforme a demanda que o mercado pede, conforme as montadoras pedem. Então, posso entregar um 10W30 que atende uma especificação, né, uma viscosidade 10W30, uma especificação API SL JASO MA, ou um lubrificante 10W40 que entrega uma performance semissintética com uma performance de desempenho API SL JASO MA2. Tudo isso vai depender de como a formulação é feita. E um ponto importante para arrematar: cada aditivo vai cumprir uma das funções que o lubrificante precisa cumprir dentro do motor. Quando a gente fala de moto, das 3 áreas mais críticas: motor, caixa de marcha e embreagem. E essas funções são: primeiro, lubrificar, reduzir atrito, criar película. A segunda, resfriar, troca térmica. Extremamente importante. Sempre quando você vai ouvir alguém falar: putz, faltou óleo na minha moto, o que vai acontecer? Fundiu o motor. Fundiu por quê? Subiu a temperatura, faltou a película lubrificante, as peças elas se fundiram, elas colaram e por algum motivo uma perda ou um gasto de manutenção enorme. Terceira função, limpeza. E aqui a limpeza é a função de todas as impurezas ou todos os contaminantes
provenientes do combustível, contaminação do ar. Pô, eu não troco o filtro de ar da minha moto, nem sabia que trocava, nem sabia que existia, né? Uso um combustível mais barato ou proveniente de desgastes naturais do motor. Isso pode acumular no óleo lubrificante. Então ele tem que ter a capacidade de concentrar isso nele e ser de tempos em tempos trocado para que essa impureza saia junto com a carga lubrificante. Ele precisa entregar uma vedação correta, ter a viscosidade correta e algumas funções adicionais. Ele precisa também promover hoje, que é muito presente, economia de combustível. Então, por isso que a gente tem hoje os lubrificantes de menor viscosidade, a recomendação de 10W40 e 10W30 não é à toa, atende às legislações e às exigências desses novos e mais modernos motores disponíveis no mercado. Uou! Demais isso aqui. Então vamos falar agora um pouquinho sobre os mitos. Tem muito mito na internet, por isso que eu tive essa ideia de fazer essa pauta e trazer você para falar um pouquinho e tentar acabar com alguns mitos aqui e mudar a consciência de uma galera. Então, vamos falar aqui sobre quando deve-se trocar o óleo do motor. É por quilometragem que está no manual, tem o uso severo, tem o tempo. Fala um pouquinho sobre isso para dar uma ajuda para a galera que ainda acha que tem que trocar cada 1000. É isso aí. Eu acho, Marcelo, nesse ponto, quando a gente fala de mito, a gente pode ficar aqui, eu tenho pelo menos 4, 5 horas de bate-papo e a gente vai longe falando de mito, porque mito é algo que para o lubrificante, para manutenção automotiva, e aí eu falo aqui carros e motos, você tem uma penca de informações para a gente trocar. Acho que primeiro a gente tem que trazer um conceito básico, né? Onde a gente busca a informação. E eu vou falar aqui de um item que ele existe, tá? Não é mito. O manual do proprietário, o manual da moto, ele existe. Né? Se você comprou uma moto de segunda mão, né? Vamos dizer assim, uma moto usada, se você não conseguiu o manual na compra, você consegue adquirir ele de forma digital, está disponível em PDF na internet, facilmente você vai baixar sem custo e o manual é extremamente importante. Eu falo isso porque, Marcelo, eu sempre brinco. O camarada compra uma cafeteira, sabe aquela cafeteira mais barata de R$60, que é um bule que você encaixa numa base, que você liga na tomada, ela aquece, só que lá em cima ela tem um sisteminha que você precisa encher de água na lateral, vira para a água cair no lugar certo, você tem que pôr o pó no lugar certo. Quando você recebe essa cafeteira em casa, você abre e fala, caramba, onde eu ponho água? Aí eu já fiz isso, que eu não virei a lateral, caiu água no chão, água quente no chão e tal. Eu leio o manual. Equipamento custa R$60. Eu tenho uma moto de R$20 mil, eu tenho uma moto de R$10 mil e eu pergunto para vários usuários, para várias pessoas que tiram e que a gente conversa, tiram dúvidas e que a gente conversa no dia a dia. Nunca li o manual. Esse é um ponto nerval, né? É o principal ponto, é o ponto onde inicia toda a demanda. Eu preciso entender o que aquele fabricante, né? O que aquela montadora, o que aquele projeto, o que aquele motor pede. Então, a informação, toda ela, quanto a especificação do lubrificante, a viscosidade correta, o período estabelecido de troca, né? Um ponto que você comentou, Marcelo, que é extremamente importante. O serviço severo. Né? O que é isso? Severo, né? Poxa, para quem é fã de Harry Potter, né? Severo não é o personagem do Harry Potter, né? Severo é uma condição de uso extrema. E essa condição severa, ela é colocada em uma situação de muito tempo com a moto em uso, muito tempo andando num trânsito intenso, anda, para. Por exemplo, você está fazendo trilha, você está muito tempo utilizando a embreagem, você tem um superaquecimento. Andando em estrada de terra, você tem potencialmente contaminação de sílica no seu filtro de ar e isso pode entrar para dentro do motor. Então você tem condições que estão descritas no manual como serviço severo. E esse ponto atinge diretamente o período de troca, que pode se dar por duas situações. Ou quilometragem ou por tempo. E aqui entra um segundo mito. Esse negócio de troca por tempo é balela. É para vender lubrificante. Por quê? Porque eu compro lá, eu olho na embalagem do lubrificante, está escrito tempo indeterminado, desde que é armazenado fora do sol, fora da umidade, ou o óleo que eu vi lá tem validade de 5 anos. Por que na minha moto eu tenho que trocar com 6 meses? Por que eu tenho que trocar com 1 ano? Nesse período eu só rodei
200 quilômetros, e por que eu tenho que trocar? Porque ele sofre oxidação, ele envelhece. Moto boa, motor bom, é motor rodando. Por quê? Porque eu estou expurgando, né, em alta temperatura, os aditivos estão cumprindo o seu papel, eu estou evaporando contaminante combustível, eu estou evaporando qualquer contaminante que aquele motor tenha, eu estou trabalhando, né, o fluxo contínuo do lubrificante. Liguei minha moto, vou dar um rolê de final de semana, parei em casa, tá frio, tá chovendo, eu não vou mais andar com a moto, deixa ela parada 2 meses, né? Pneu murcho, pneu ficar quadrado, isso é o de menos. E o motor? Eu desliguei a bateria para não descarregar, eu ligo a bateria, dou no motor, tá tudo bem. O óleo, nesse período, ele parece... eu brinco bastante com quem gosta, né, de desenhos mais antigos, o Scooby-Doo, quando você ia naqueles lugares mais sombrios, tinha o pântano, né, ficar borbulhando, aquela cena de terror. O óleo dentro do motor, ele fica passando por essa situação. Ele tá ali, ó, oxidando, envelhecendo. Então, eu preciso respeitar o período, porque não rodei, deu 6 meses, para a saúde do motor, para a saúde do lubrificante, troca. Poxa, mas eu andei pouco. O custo é muito pouco. Se a gente for olhar para motos de baixas cilindradas, que a gente está falando de 1 litro, 1,5 litro, no máximo 2 litros, hoje não é o almoço na esquina, né? E você está mantendo a saúde do seu equipamento, o seu ganha-pão, o seu leve-trás, a sua ferramenta de trabalho ou a sua ferramenta de deslocamento. E um custo hoje vai estar em torno, dependendo da moto, dependendo das condições, por culpa de um lubrificante que não está atendendo, um lubrificante que está extremamente oxidado, envelhecido, são custos altos, 3, 4, 5 mil, dependendo do que você vai fazer na sua moto. Então, por culpa, às vezes, de negligência em manutenção ou desatenção nesse ponto. Formação de troca, disponível no manual. Troca, tempo ou quilometragem. Todo manual vai ter essas 2 condições. Se possível, e aqui não porque estamos falando de lubrificante, mas para ganhar, sempre tenta antecipar. Aquela história que a gente fala bastante assim, deu tempo, mas deixa eu dar uma esticadinha a mais. Sempre tenta trabalhar ao contrário. Tá chegando perto, deixa eu antecipar, deixa eu trocar com 500 a menos. Por quê? Porque você vai trocar o óleo ainda com fôlego. Ele vai estar ainda cumprindo o papel dele. Ele não vai estar cansado, ele já não vai estar no limite, não entregando a performance. Então, antecipar a troca de óleo só traz benefícios, limpeza melhor, eficiência contra a oxidação e principalmente maior proteção para o motor. Sim, mas é antecipar, mas também não precisa ser aqueles 1.000 quilômetros. Isso. Que um monte de gente usa como argumento. Não precisa. Não precisa ser tão radical, né? Exatamente. Se está usando, se a moto está no dia a dia, eu vou dar um exemplo próprio, tá? Minha moto pede 5.000 quilômetros. Eu uso ela no dia a dia. Eu troco com 3.000. Porque para mim, meu custo, a minha proteção, ou o fator que para mim é importante é estar sempre de acordo com as necessidades de manutenção da minha moto. 3.000 tá legal. Poxa, eu tenho fôlego. Se um dia eu tô mais, pegado, eu tô tendo que fazer mais viagens, eu tô indo trabalhar todo dia, não sobrou tempo para eu parar para fazer a manutenção, eu posso estender a 3.500 e tal. Só que se eu trabalho sempre no limite, quando eu precisar estender, eu já estou no gargalo. E esse ponto de toda vez exceder, ou esse ponto de toda vez não ter atenção em usar o lubrificante correto, a especificação correta, eu formo depósito dentro do motor. E aí, Marcelo, a gente tem uma condição que é o seguinte: o lubrificante ele é silencioso. O problema que ele vai te entregar, ou o que você fizer de errado, no lubrificante errado, na especificação errada, na viscosidade errada, ou na troca fora do período correto, ele não vai não vai ter ali um botãozinho falando, troca, vai dar ruim, não tem aviso. O que vai acontecer? Você trocou uma, e geralmente acontece assim, e aí a gente vai entrar depois falando um pouquinho nesse tema, mas esse negócio aí tá com nada, pus um 20/50, tô rodando. Quantas trocas você fez? Eu fiz 2, legal. Você vai rodar 4, 5, de repente você vai começar a sentir a embreagem patinando. Sua moto tá parecendo meio que um cabritinho na hora que para ali no farol e tal. Ou você vai começar a sentir ela muito dura. Você vai começar a sentir sua moto engasgando, fumaça. Por quê? Ao passar do tempo,
Cada vez que eu estendo a quilometragem, que eu não uso o lubrificante correto, eu começo a formar depósito dentro do motor. E o que é esse depósito? O óleo ele começa a não circular, então ele não faz aquela troca térmica, aquela película eficiente, ele se acumula em alguma parte quente do motor. E aí ele cria uma película. A gente conhece isso popularmente como borra, verniz. E isso acontece, são pequenos depósitos que vão acontecendo. Quando eu antecipo a troca, eu estou colocando uma carga nova, ela tem um poder, né? Ela tem um poder de aditivo, de aditivação maior, ela consegue retirar essa impureza. Mas se sempre eu estou levando ao extremo, entrando com uma carga nova e levando ao extremo, eu começo a acumular. Então eu vou sujando um pouquinho aqui, vou acumulando depósito ali. Ao passar do tempo e ao passar do acúmulo de trocas erradas, isso pode comprometer. E aí eu vou lá trocar o óleo, chego na oficina, o camarada abaixa o óleo. Uma dica que eu dou que sempre é bem bacana, medir o volume. Pede pro camarada, mede o volume que está saindo de óleo, em vez de colocar naquela pingadeira grande, coloca numa bacia, pega um frasco vazio que tenha lá, joga dentro do frasco, dá uma olhada, quanto que vem? Poxa, eu coloquei 1 litro, deveria sair 1 litro, 900, alguma coisa perto disso. Você tem, né, por especificação, tanto o manual indica isso, quanto mesmo as especificações dos lubrificantes. Você perde um pouco por evaporação, você perde um pouco na queima, né, do combustível, e é onde o óleo lubrificante chega nas partes altas do motor. Mas, se você estiver perdendo muito, o camarada mediu aqui, eu acho que eu pus 1 litro e só saiu 500 ml. Para onde foi o outro óleo? Vamos medir na vareta, né? Eu cheguei, motos que tem, deixa eu medir na vareta. Hoje quase toda moto tem vareta de nível. Você puxa lá, o nível tá legal, só que só saiu 600 ml. O resto é borra, o resto é formação de depósito dentro do motor. Então, por isso que o uso do lubrificante correto, o período de troca, né? Não vou mais falar sobre o tema de lubrificante correto. Viscosidade e performance é básico, mas o período de troca e os cuidados de antecipação, principalmente quando exposto a serviço severo, é muito importante para a manutenção e para a vida útil e a longa vida do motor de uma motocicleta. Show. E vamos falar para aquele motociclista que tem o hábito que ele... eu quero aproveitar ali no fim de semana e eu vou fazer a troca do óleo na minha casa, com as minhas coisas, com a minha ferramenta, com o meu joguinho ali. Qual dica, com a base em todo o seu conhecimento, qual dica você daria para essa pessoa fazer essa troca do óleo da melhor maneira possível? A primeira dica, para mim a mais importante, é o descarte. Eu vou começar de trás para frente, porque o cuidado maior é quando você está numa oficina, quando você leva em uma autorizada ou numa oficina de confiança, num camarada, numa super troca de óleo, esse camarada ele recolhe o óleo, esse óleo ele tem que ser destinado corretamente, e isso é uma parte importantíssima, e eu acho que é um tema super atual, né? A gente tá numa semana hoje, né? Passamos da semana passada falando sobre meio ambiente ao extremo em todos os telejornais. Então o óleo lubrificante ele é potencialmente um agressor do meio ambiente se não for ele colocado no lugar certo, né? Principalmente o descarte do óleo usado. Então existe a destinação, o óleo precisa ser... Fez em casa? Recolhe. Minha dica: põe num frasquinho, pega aquele pote de feijão que já foi de sorvete um dia, pega aquele potinho, recolhe, usou, joga de volta na embalagem usada e leva para um ponto de descarte, uma oficina de carro, de moto, qual que seja, uma super troca de óleo que vai dar o descarte. Esse é o ponto importante para mim, o mais importante numa troca em casa. Tem a ferramenta correta, tá com o manual na mão, e o manual ele dá a dica e tem informação. Tá com mais dúvida? Joga no YouTube ali no celular, tranquilo, tenha confiança de fazer. Para mim é ter as ferramentas corretas, um cuidado, né, para quem tem motos acima de 150 cilindradas, a troca do filtro. Tem muita gente, Marcelo, que negligencia a troca de filtro. Eu já passei por situações, eu troco, toda vez que eu troco o óleo, eu troco o filtro. Brincadeiras à parte, não adianta tomar banho e não trocar meia com chulé, se não falar para não trocar cueca, né? Então, essa é uma condição básica. Fez a troca do óleo, troca o filtro. O filtro ele é feito para filtrar, reter impureza. Se eu troquei 1 litro de óleo e fica 100 ml retido no filtro, 50 ml, lá só tem sujeira. O novo óleo passa pelo filtro, empurra aquela sujeira para a carga ou antecipa o envelhecimento dessa carga que eu coloquei. Então, trocar o filtro.
Ao tirar a tampinha do filtro de algumas motos, tomar cuidado, porque se não usar uma ferramenta de qualidade, você pode espanar e aí você vai ter que depois, né, fazer aquele enxerto, levar para alguém trabalhar e fazer uma rosca novamente. Então, os cuidados, principalmente no cárter, ao soltar, né, aquecer a moto, essa é uma dica importante, porque você chega com a moto quente, numa troca de óleo, acordei e vou trocar, nem ligo a moto, o que vai acontecer? O óleo está em repouso. O ideal é você aquecer a moto, aquecer o óleo, porque ele vai escoar com maior rapidez e locais onde tenha depósito com o óleo aquecido com maior viscosidade é mais fácil de ele escorrer. Então, sempre trocar. Essas informações estão no manual ou qualquer YouTube, né, aí com, né, uma base. Não vamos também pegar informações perdidas por aí, mas qualquer um vai te dar essa base. Eu acho que é importante, mas eu ainda acho que se você tem um mecânico de confiança, se você tem alguém, para quem gosta, né, eu também gosto de trocar, mas muitas vezes por comodidade e até por ter aquele bate-papo de precisar fazer algo que você não tem uma ferramenta. Poxa, eu queria puxar aqui a corrente, eu sozinho em casa faço, mas dá um pouco mais de trabalho. Então eu acho que você tem que mesclar um pouquinho. O que está tranquilo para você fazer, faça. Cuidado com o descarte e as ferramentas corretas. Show. E entre tantas opções que a gente tem no mercado de óleo, você vai inclusive umas muito aleatórias assim, como que a pessoa consegue ter a clareza de que ela está usando o melhor óleo para o veículo dela? Essa é uma resposta que eu não consigo te dar de uma forma simples. Por quê? O melhor óleo, ele vai partir de dois princípios. O primeiro, a especificação e a recomendação que precisa ser seguida pelo manual. Então, o melhor óleo para aquela moto, para aquele ano, para aquele modelo, é a viscosidade que está no manual e os níveis de desempenho que estão descritos no manual. Esse é o começo do acerto. Já acertou nesses dois quesitos, a gente está entregando o básico. Quanto a marcas de lubrificante, lógico, eu vou estar aqui defendendo a marca onde eu trabalho, mas o importante é você conhecer um pouquinho das qualidades e o que tem disponível no mercado. Então aqui, Marcelo, não tem segredo, tá? E isso a gente pode fazer uma analogia, né? A gente está hoje numa terça-feira, mas a gente está em época de Copa, final de ano. Eu vou trazer um tema que muita gente conhece, cerveja, né? Então você pode colocar aqui na mesa. Existe hoje alguns desafios, aquela galera põe um monte de canudinho numa mesma cerveja que não é do maior gosto de todos e coloca um monte de outras marcas e o camarada vai experimentando. Não, essa é essa aqui, opa, tenho certeza que essa é a melhor. Mas você tem um gosto. Se eu colocar aqui 3 marcas, uma marca mais popular de baixo custo, uma marca intermediária e uma marca famosa de um custo um pouco mais alto, não vou fazer merchandise, até porque eu gosto de outras marcas e não dessa, quando a gente coloca esse comparativo, eu vou estar usando a mesma base. Todas são puro malte, filtrado e tudo mais. Só que você vai ter sua preferência. E aqui o segredo está e utilizar o melhor que você tem para fazer aquela mistura. Então, a marca mais cara, ela tem um laboratório, ela tem uma série de processos que traz uma qualidade. Para o lubrificante é a mesma coisa. Então, escolha as marcas que você conhece, tente se informar, né, no site da marca, né? A Castrol tem umas tecnologias exclusivas para sua marca de óleo lubrificante, Castrol Actevo, né? Nossos produtos semissintéticos, tecnologia exclusiva Stop Start. A gente tem na linha Power One Racing, lubrificantes sintéticos de alta performance, e ali a gente embarca toda a tecnologia, todo o cuidado de anos, de mais de 120 anos de história em cima do desenvolvimento. Então, a grande sacada é atender as especificações descritas no manual e usar de um produto onde você tenha conhecimento, onde você consiga buscar um pouco de conhecimento, o know-how daquela empresa, e aí você não tem erro. Usando o intervalo de troca correto, tendo esse cuidado de reduzir o intervalo, principalmente em condições severas de uso, a gente já está ganhando e muito com proteção e performance na nossa moto. Aí vai longe, a moto vai mais longe. Vai, né? Longe, tranquilamente. Importante. Show. E aproveitando que a gente está falando aqui de óleo mais adequado, eu quero aproveitar aqui que eu tô com essa consultoria VIP, né? Essa consultoria VIP aqui. Eu tenho uma Yamaha XTZ 250X, que é a famosa Lander X, que é uma Lander com as rodas aro 17. A minha é 2008, tá bem rodadinha já, com 60 mil quilômetros.
Na sua visão, qual é o óleo mais adequado para eu ter maior nível de segurança ali, para que ela dure muito mais, até porque eu não consigo trocar de moto por enquanto, então eu preciso cuidar dela. Na sua visão, qual é o melhor óleo do que você trabalha, da Castrol no caso, que aí você tem mais propriedade de falar, qual que você me indica para rodar na minha moto usadinha, que é um monte de gente, eu sei que não tá com grana aí e tá rodando com a moto, enquanto não dá para comprar outra. Exatamente. Tá rodando, 1, 2, 3, a minha já tá com 14 anos. Mas eu vou falar que eu tenho apego. Eu tenho uma Lander 2010. Olha aí, time Lander aqui. E a minha tá com 100 mil, tá com um pouquinho mais de 100 mil quilômetros. E eu vou falar para você que ela, por sorte, né, não só sorte, né, saber ter cuidado e tudo, ela nunca encostou no chão. Todos os parafusos ainda estão com aquele Tapmatic, como a gente chama, ou com aquela marca de original. Eu nunca abri motor, a não ser para regular válvula e qualquer condição de manutenção da moto. Sempre utilizando lubrificantes que atendam. Então, primeira resposta, né? E eu vou te trazer uma resposta múltipla. Por quê? Seguir o manual do fabricante. A sua moto e a minha moto, elas nasceram no mesmo tempo. Então, elas têm 2 anos aí de diferença. E a recomendação no manual das nossas motos é de um 20W50 API SL, SJ, em algumas condições mais antigas, JASO MA. Então, o mínimo que essa moto pede é um 20W50. A Castrol tem esse produto disponível no portfólio, ele se chama Castrol Essential 2050. Proteção essencial para o seu dia a dia. Nesse momento que você está rodando, no seu dia a dia, é um lubrificante que te entrega performance e um custo que encaixa exatamente nesse ponto. Poxa, eu estou com a minha moto mais usada, minha moto já é um pouquinho mais antiga, mas ainda é meu xodó, né? E eu acho que é o nosso xodó. Sim. Então, por isso, dessa performance. Mas a Yamaha ela veio mudando ao longo do tempo. Então aqui, eu vou trazer de novo, óleo não é tudo igual. E os motores também não são todos iguais. Então, existiu atualizações. A base da motorização da Lander de hoje é a mesma da do passado, mas tem injeção eletrônica, tem outras coisas que aconteceram, né? Então, tem melhoria na queima, tem melhoria no desenho do pistão, tem ligas metálicas diferentes. E o lubrificante atualmente recomendado pela Yamaha, e não é de hoje, essa mudança aconteceu em meados de 2015 para 2016, começou a ser inserido também a opção de um 1040 semissintético. E hoje são lubrificantes originais ou 2050 ou 1040 semissintético. E aí eu vou trazer agora um adicional. Mudo ou não mudo, né? Isso vai da condição de cada um. Primeiro, entendimento de como está a performance da sua moto. Olha, eu cuido da minha moto, eu troco óleo, eu sei aqui, ó, se ela fizer um tech diferente, eu já sei o que está acontecendo. Então eu tenho bastante know-how e conhecimento para eu poder fazer essa mudança. E sempre quando fizer uma mudança, e aqui eu vou dar uma dica adicional, Marcelo, eu estou mudando de marca de lubrificante, eu estou mudando de viscosidade ou eu estou mudando de tecnologia. Então, eu estou saindo de um 2050 para um 1040, eu estou saindo do mineral para um semissintético, eu estou saindo de um Yamalube para um Castrol. Recomendação, reduzir o intervalo de troca. E o que é reduzir o intervalo de troca? Eu estou mudando a tecnologia, eu estou colocando um produto com nova tecnologia, com pacote de aditivo, com uma capacidade de limpeza diferente do que era o lubrificante que lá estava. Então, reduzir o intervalo significa que, se eu deixar, já que eu troquei, esse óleo é semissintético, e em vez de eu rodar os meus 3 mil que eu estava rodando no meu 2050 lá, eu vou rodar 5 mil. Só que ele entrou, ele limpou. A sujeira foi para o filtro, a sujeira acumulou nas canaletas de lubrificação. Se eu não reduzir o intervalo, eu vou fazer o efeito contrário. Eu vou saturar o óleo e ele potencialmente ele vai oxidar mais rápido. Então, ao trocar, e aí vale uma dica assim, poxa, eu estava usando a marca XPTO, mudei para YZF. O que eu vou fazer? Lá eu vou reduzir um pouquinho o intervalo de troca. Estava trocando com 3 mil, troco com 2, troco com 1.500. Estava trocando com 5 mil, um semissintético que eu já estava usando, eu quero usar agora um semissintético da Castrol. Troca com 3 mil a primeira. Por quê? Porque eu garanto que aquele óleo entre, faça a limpeza, se conforme, é uma nova conformação, né? É a mesma coisa quando a gente compra um tênis novo, ele é bacana tal, mas ele ainda faz um calinho tal. Sim. 2, 3 finais de semana que eu rodei com ele, ele já assentou, já conformou no nosso pé, e o lubrificante ele precisa fazer isso. Então, indicação para sua moto hoje, Castrol Essential, eu vou te dar 3 indicações, e aqui fica essa dica para vocês. Se no seu manual pede um 2050, você pode usar o Castrol Essential 2050.
Se você quer melhorar um pouquinho, você pode passar e usando a mesma viscosidade e alta temperatura. Poxa, eu entendo que na minha moto tem desgaste. Eu já vi que minha moto está baixando um pouco de nível, já vi uma gotinha ali, outra hora aqui, outra hora ali, principalmente quando eu ando em uma situação de muita temperatura, muito tempo com a moto no trânsito, gotejou um pouquinho. Eu não quero baixar para um 40. Então você pode usar o Castrol Actevo semissintético 1550. Por quê? Você reduz a viscosidade na temperatura frio, então o que você entrega? Uma circulação mais rápida na hora da partida, daí na partida, momento de maior desgaste, sobe rapidamente, protege seu motor e você mantém os 50 em alta temperatura e ganha de passar de um mineral para um semissintético. É o produto que eu uso na minha moto, é um 1550 semissintético. Ou, tá tudo tranquilo, minha moto tá com 60 mil, conheço o Tec-Tec do lado de cá ou do lado de lá. Eu posso pôr um 1040 semissintético. Então eu estou melhorando na partida frio, eu reduzo um pouco a viscosidade e alta temperatura, que é uma condição de manual. O manual abre, porque é o que a gente já falou, a motorização mudou um pouco? Mudou mais sutilmente, né? Desde a recomendação da Yamaha, hoje ela já tem uma mudança um pouco maior, né? Então você tem ligas metálicas, você tem desenho de pistão, você tem sistema de lubrificação um pouquinho diferente do que era no passado, mas a concepção é a mesma motorização. Então você tem as três opções: linha Actevo Essential 2050, linha Actevo Semissintética 1540 ou linha Actevo Stop Start 10W40. Essas duas linhas semissintéticas são produtos já de maior performance, entregando um diferencial de resistência e oxidação. Então, só tendo a ganhar em proteção e desempenho. Show. Então, eu já vou testar esse topo aí, porque tem que cuidar da minha moto, ela tem que durar, né? Mas 160 mil, e cara. se cuidar do óleo e fazer as manutenções, ela vai durar tranquilamente. Show, show. Porque não tô com condição de mudar de moto não, galera. Então... E tá caro hoje em dia, viu? Não, beleza. Vou até anotar depois aqui, porque vou mandar esse óleo aí na minha. E vamos seguir aqui nessa conversa, que ela tá demais. Eu ouso dizer que esse é o melhor episódio desse podcast até hoje, hein, galera? Esse negócio aqui tá explodindo a cabeça. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte dos mitos, das confusões que a galera vive fazendo, principalmente quando vai em umas oficinas aí que o cara mexe no motor na calçada ali. Eu posso misturar óleo diferente na moto? Pergunta, essa é o que mais acontece, essa é para estourar a cabeça. Vamos lá. Comprei a minha moto, tenho o manual, li o manual, sei o nível de desempenho, sei a recomendação básica. Mas aí eu quero virar químico. E acontece, viu? E eu vou te falar que é o que eu dou muita risada no mercado, porque eu sou engenheiro de campo, então eu vou atender oficina, né? E eu não trabalho só com moto, eu também trabalho no mercado de carros e mercado de caminhões, entre outros. Você escuta cada coisa que às vezes, né? Vou até trazer uma parte mais hilária. Olha, aqui na minha eu ponho esse óleo, depois eu ponho um pedaço de toicinho defumado para melhorar, né, a viscosidade. Tem que pôr banana verde ali na transmissão. Você põe o óleo ali, você põe o 140 e põe 2 bananas verdes. Não pode ser muito grande, tem até a dimensão correta. Vocês pensam que é mentira, mas isso não é mentira. Isso existe muito, esses mitos existem com muita força no mercado. E tem químicos, né? A gente fala assim, olha, eu vou pegar o melhor de todas as marcas. Eu vou ali na prateleira, né, na gôndola de óleo, eu vou pegar um da Castrol, eu vou pegar um da outra marca, eu vou pegar um da outra marca, porque eu vou usar o melhor de cada um e vou ainda pegar um 10W40 e misturar com um 20W50, porque eu vou fazer um 17,6 mais ou menos 38, né? Cientista louco, né? Não dá certo. Então, por que eu quero trazer essas brincadeiras para a gente refletir? Pensa no seguinte, a fabricação do óleo passa por muitos engenheiros, muitos anos de estudo, desenvolvimento, um balanceamento, né, de óleo básico, mais aditivos, passa por testes, né? A Jaso tem 3 testes principais, a API tem mais de 24 testes para você definir o nível de desempenho exigido por aquele motor. E eu não posso misturar porque quando eu estou misturando, né, a marca X, ela tem o balanceamento dela, ela tem o DNA da marca dela, ela tem os aditivos e a performance exclusiva ou não que ela utiliza. E a outra marca Y, ela tem o DNA dela, o blend dela e os diferenciais e tecnologias dela. São miscíveis? Qualquer óleo lubrificante hoje de mesma base, mineral com semissintético, mineral com sintético, sintético com sintético, são miscíveis, mas os níveis de desempenho se perdem.
e se perdem para pior. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um produto semissintético. Então, eu estou usando um 1040 na minha moto hoje. A moto é uma Yamaha, né? A gente já fez a propaganda dessa marca, então vamos continuar com ela. E eu quero agora colocar um outro lubrificante. Eu tenho um resto de óleo aqui em casa. Né? Porque eu não quero trocar agora, dá para segurar mais um pouquinho, eu vou lá e meto 2050. Primeira coisa que eu fiz, eu estou rodando com 1040, meu manual pede 1040. Na hora que eu coloquei 2050, viscosidade foi pro beleléu. Eu já não consigo mais ter a viscosidade correta. E aí eu volto para aquele canudinho. A bomba de óleo precisava, puxar o suquinho de laranja. De repente eu meti o milkshake. Aí eu coloquei milkshake no suco de laranja. Já não é nem suco de laranja, já não é milkshake. É uma bagunça. E aí, eu não me atentei ao nível de desempenho. E por um outro acaso, eu estava com óleo 1040, ou ao contrário, eu estava com óleo 2050 mineral na minha moto, e eu peguei um outro 2050 que eu tinha, mas com nível de desempenho inferior. Né? Um nível API bem inferior. Eu teria que estar usando um API SL, eu tinha um SJ lá em casa, um óleo de carro, que é algo que a gente até vai falar um pouquinho, mas que é legal já trazer. Quando eu misturo, os níveis de desempenho são diferentes. Então é assim, é a mesma coisa que eu ter vamos trazer um pneu para aro 17 e eu querer enfiar um aro 15. Não vai, não cabe. Não, possivelmente você vai ter que fazer um corte ali, fazer algum milagre, aquecer, fazer alguma coisa, mas não vai entrar. Então o nível de desempenho não encaixa. E aí o que acontece? A proteção, a resistência à oxidação, toda a performance exigida para o lubrificante não vai ser atualizado, não vai ser entregue para aquele motor. Então, misturar, não. Mas tem um outro ponto que é importante a gente trazer. Andar com nível baixo? Também não. Então, estou numa condição extrema. Fui pagar promessa em Aparecida do Norte. No meio do caminho, resolvi, porque deu um estalo, deixa eu ver o nível do óleo. Puxa, tá baixo. Então, aí o que eu faço? Puta, não trouxe o óleo para carregar, né? Isso, muita gente que faz viagens longas, bastante pessoas, eu vou lá pro Atacama, eu vou fazer uma viagem daqui até Brasília para ir no Motor Show lá em Brasília, alguma coisa que eu vou fazer. O cara geralmente leva na mochilinha alguns itens e tal, aí é bacana. Não tem, complementa com o que tiver disponível. De preferência um óleo de moto, não um óleo de carro. Voltou para casa, primeira coisa a se fazer, olha no relógio, olha no celular e agenda uma troca de óleo. Liga pro mecânico, dá um pulo na concessionária ou vai comprar o óleo correto e o filtro, volta para casa e troca. Por quê? Porque se eu exceder muito essa mistura, vai perder característica e não vai ser nem o óleo recomendado, nem o óleo que eu coloquei. Vai ser uma mistura que só Deus sabe o que é. Então, a mistura de lubrificantes não é recomendada. Em caso de emergência, única e exclusivamente para aquele momento, para aquele ponto, e daí em diante a gente já agenda a troca pela especificação correta, pela viscosidade correta e pelo desempenho que o lubrificante precisa cumprir. Bom, em resumo, não vamos economizar com isso, né, galera? Se precisa trocar o óleo, ou se planeja de não deixar de levar o óleo específico da sua moto, ou troca antes de fazer o rolê, né? Eu acho que o principal é isso. E aí a gente traz aquela antecipar as condições. Sim, para garantir a proteção. Exatamente. Vou fazer um rolê, poxa, deixa eu já trocar, deixa eu esticar a corrente, lubrifica a corrente, deixa eu dar uma olhada como está o freio, deixa eu ver como tá as luzes da moto. Então, já faz uma preventiva, né? Então, eu sou muito a favor disso, né? Somos aqui técnicos, engenheiros, a gente está falando de algo que é muito importante. Trabalhar preventiva não tem erro. Você não vai passar perrengue, não vai passar nervoso e principalmente não vai ter gastos desnecessários. Exatamente. E a moto vai durar. E imprevistos, né? Então, vamos falar, você comentou do carro e tudo mais. Eu queria te perguntar duas coisas aqui que eu vou aproveitar que é o mesmo tema. Fala um pouquinho da diferença do óleo do carro para o óleo de moto. E eu queria também, que é algo mais novo, que você comentasse um pouco do que eu vi tem alguns óleos que são específicos para scooter, que é câmbio automático, CVT e tudo mais. Qual a diferença do óleo do carro para o óleo de moto e do óleo de scooter para o óleo de moto? De uma forma dinâmica. Eu falo bastante, né, Marcelo? Então vamos lá, eu vou me controlar. Vamos lá, óleo de carro e óleo de moto. Primeiro a gente precisa entender a concepção do equipamento. Carro, motor, cárter. Transmissão, separada. Embreagem, seca. Então, a condição extrema que eu tenho no carro é para cada componente. Então a embreagem ela é um caso à parte, a não ser nos veículos automáticos, aí a gente entra em uma outra esfera, né? E mesmo assim
tem um lubrificante específico para aquele sistema de transmissão automática que tem uma embreagem banhada, dupla embreagem, ou um sistema, né, de troca sequencial, por exemplo, um sistema de transmissão automática sequencial. Quando a gente fala da moto, a gente já precisa separar um pouquinho. Motos de altíssima performance, falo até altíssima performance porque é um nicho bem específico, principalmente para o mercado brasileiro. A gente está falando de até menos que 5%, são motos que têm, né, um sistema cardan ou uma moto que não tenha o sistema integrado, que é o que a gente fala de 3 zonas críticas, que é o motor, a caixa de marcha, né, as engrenagens e a embreagem banhada pelo mesmo óleo. Essa é a grande diferença. O óleo de moto, ele não tem a classificação de nível de desempenho JASO. E o JASO, ele é o standard, ele é a padronização de lubrificante japonês, asiático, onde tem o maior mercado de lubrificantes de moto, onde tem testes específicos e exclusivos para embreagem banhada por óleo. Quando a gente fala na moto, do motor e da transmissão, o nível de desempenho, o API, que hoje é o API SL, exigido em mais de 90% dos manuais que a gente tem presente no mercado, de todas as motos e quase todas as marcas, ele vai atender o nível de desgaste para o motor, as performances de detergência, dispersante, troca térmica, vai atender o nível de desgaste e exigência das engrenagens, então o sistema de marcha, né, a caixa de marcha está bem protegida, mas a embreagem precisa de um balanceamento. E aqui, por que eu falo balanceamento? Porque a embreagem, ela precisa acoplar e desacoplar. E ela não pode, por estar banhada a óleo, ela não pode patinar. O lubrificante ali, ele tem que formar uma proteção, principalmente uma resistência a altas temperaturas, mas ele precisa deixar a embreagem cumprir o papel dela, de acionar, né, acoplar e desacoplar a rotação do motor, para que você troque a marcha, para que você pare num semáforo, para que você faça o uso da moto nas condições que precisam. Então, óleo de carro e moto não vai entregar. Ah, mas eu tenho um amigo que trabalha lá na oficina e ele vai com a motoca dele e ele pega no 0800. Pega o óleo lá no 0800, coloca na moto dele, está falando que nunca deu problema. Volto para o que a gente já falou aqui. Não é na primeira, não é na segunda troca. O que vai acontecendo? Esse lubrificante vai deixar de atender as demandas da embreagem e ela vai começar principalmente a acusar um atrito. E quando você abrir por um problema de performance na embreagem, você vai ver que a embreagem está azulada. Por quê? Porque ela superaqueceu por culpa desse controle de atrito e esse balanceamento que só a JASO consegue entregar para os óleos de moto, e aí não vai entregar performance. Então, óleo de carro em moto não pode. Só que agora eu vou trazer um outro mito. E aí agora a gente já vou apimentar porque a gente entra numa parte bacana. E óleo de moto pode em carro? Essa é uma pergunta que muita gente faz e eu vou trazer aqui para vocês entenderem. O óleo de moto, ele trabalha em condições diferentes. Por quê? Porque quando eu comparo o motor de um carro e o motor de uma moto, geralmente a temperatura média de um lubrificante em condições normais ou mesmo em condições de trânsito e rodoviário é por volta de 85 a 90 graus. A gasolina, no álcool, sobe um pouquinho, vai para 5 graus acima, vai para 90, 95 graus. Quando a gente está falando de uma moto de baixa cilindrada, que domina o nosso mercado, 160, 150 ou até 200, 250, com uma refrigeração, geralmente a ar ou um pequeno sistema de refrigeração a água, que é composto esse motor ou esse conjunto, a temperatura média do óleo sobe para 115, 120 graus. Então, o óleo trabalha em uma condição mais extrema. Quem gosta de recomendar óleo de moto para carro? Preparadores. Então, aquele camarada que prepara o carro, coloca um turbo, que trabalha com arrancada, muitos desses camaradas recomendam óleo de moto para carro. Só tem um ponto: o JASO não interfere diretamente na performance do motor. Então, se estiver entregando a API ou as recomendações exigidas por aquele manual, ok, eu posso pegar um óleo 100% sintético, como por exemplo um Power One Race da Castrol, e colocar num veículo que tenha uma motorização, um motor AP 1.8, por exemplo, que pede um API SL. Ok, está preparado, eu estou entregando alta performance e temperatura.
Nesse caso pode. Usar o óleo de moto só porque tem a mesma viscosidade num carro, tem que ficar atento à especificação. Então, os mesmos cuidados de seguir o manual vale de carro para moto, de moto para carro. E emendando, eu usei essa deixa para falar um pouquinho da scooter e já emenda o que tem de diferente. A scooter ela tem um conceito muito parecido com o que tem o carro de passeio. Então você tem o motor, você tem um sistema de embreagem a seco e você tem uma caixa de transmissão. Então a maioria das scooters trabalham com um sistema que a gente chama de CVT ou algum sistema um pouquinho integrado com automatizado. Então ele tem um sistema de troca automatizada. Tem scooter, né, ou moto scooter, né, como a gente conhece no nosso mercado. Você ainda faz a troca de marcha, mas você não usa a embreagem. Então são conceitos um pouquinho diferentes. E a Jazo, ela tem duas classificações. Ela tem a classificação Jazo MA, embreagem banhada a óleo, e Jazo MB, que são embreagens a seca. Então aqui são conceitos novos, tá? Introduzidos no nosso mercado há um ano praticamente. Então os primeiros manuais que começaram a recomendar Jazo MB no mercado brasileiro, até porque o mercado de scooter ele é novo no Brasil, então ele se iniciou em 2010 e daí a gente tem um mercado crescente. E eu já faço aqui um comentário que quem tem scooter geralmente gosta de ter o capacete combinando com a carenagem, cuida mais da scooter, tem um xodó, né? É um equipamento que às vezes é a primeira moto, é a primeira experiência com motocicleta, então por isso eu sei que muitos de vocês têm bastante cuidado com esse equipamento. Então essa classificação Jazo MB, ela chegou há pouco tempo e ela atende essa demanda de embreagem seca. Qual é a diferença do Jazo MA para o MB? Performance de proteção e balanceamento de performance, principalmente para embreagem úmida, para quem trabalha em banho de óleo. Então, a utilização do MB atende às demandas dos manuais. E aí foi algo que mudou um pouquinho no mercado. Poxa, minha scooter é antes desse período de recomendação do MB. No meu manual está pedindo Jazo MA. Ok. Continua utilizando o lubrificante que você está utilizando. Se quiser mudar para um Jazo MB, aí eu volto exatamente naquela conversa de qual o óleo ideal. Consulte um especialista, tenha conhecimento de como está seu equipamento, pergunte para a montadora, para a concessionária, caso a moto esteja em um período aí de manutenção ainda em garantia, para que você faça isso de uma forma segura, né? Para que você não perca em desempenho. Por que eu falo isso? Às vezes você está com uma moto muito rodada, ou você já está com uma moto que você não tem o histórico, é de segundo, terceiro dono, e de repente você quer fazer uma mudança. E aí você troca de uma marca X que você estava usando numa especificação Y para uma marca Z com uma especificação W. E aí isso pode afetar, você pode ouvir um barulho que você não estava acostumado e você não sabe se isso está correto ou não. Então por isso esse cuidado de sempre procurar um profissional, sempre procurar uma orientação, seguir as recomendações do manual é o que traz para a gente maior segurança e de novo, né, mais vida para aquele motorzinho, menos custos e tranquilidade e performance. Show. Eu aproveitei que você comentou da questão da troca do óleo, quando se faz a pesquisa e tudo mais, que você comentou um pouco antes nessa conversa, que quando você faz a primeira troca, você reduz o intervalo, porque pode ter alguma diferença ali dos aditivos e tudo mais, que vale tirar antes aquela sujeira. Mas isso é apenas na primeira troca. O ideal é que a primeira troca siga isso. Se você puder fazer gradativo, vamos fazer aqui hipoteticamente. Só para ficar bem claro. Exato. Estava trocando com 3.000. Eu vou tocar. A primeira eu troco com 1.500. A segunda eu troco com 2.000. A terceira eu já vou para 3.000. E isso vale para qualquer condição, tá? Poxa, eu queria voltar para o semissintético, eu queria voltar para o óleo original. Eu estava trocando o mineral com 1.000 km, eu queria voltar com o semissintético para 4.000, para 5.000. Dá para fazer. Só que aí eu vou trazer uma condição para você refletir. Você errou. Você machucou, né? Magoou. O motor ficou sentido. Então, assim, não dá para voltar no 4.000, no 5.000. Dá um passinho para trás, sai do 1.000 e troca a primeira com 500, troca a segunda com 1.000, vai para a terceira para 2.000, tenta ficar no 3.000, no 3.500, no 4.000. Por quê? Porque o passo para o 5.000, você vai reduzir a viscosidade, você vai reduzir, né, provavelmente o fluxo do lubrificante dentro do motor. E se aquele óleo errado, mineral 2050 mais grosso que você usou, gerou desgaste,
você vai ter perda por evaporação, você vai ter um tec-tec que você não ouvia, você pode ter um gotejamento de óleo, que não significa que tem algo errado, mas é um desgaste que ficou pelo uso indevido ou uma sequela de uma condição errada de uso. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. Dá para trocar, dá, reduzir o intervalo de troca. Quanto mais eu conduzir essa troca de uma forma gradativa, melhor e mais saudável vai ser para o meu motor e para a condição daquele novo lubrificante. Legal, agora está bem claro isso para mim. E mais um mito aqui que eu vejo muito pessoal falar, principalmente nas motos mais velhas. Tipo, óleo bom é óleo grosso? E aproveito para fazer mais uma perguntinha aqui. Quando a gente fala da troca da viscosidade em casos de estudar e de pesquisar, que a gente falou no caso que a própria fabricante abriu um histórico de diminuir ali, mudar a viscosidade do 20 W50 para 10 W40, tem casos onde o pessoal faz o movimento contrário, né? Ele sai do 10, mais comum, 10 W30 para um 20 W50. Qual o risco de você colocar um óleo mais grosso quando o fabricante indicou um óleo mais fino? Show. Marcelo, essa para mim é o principal mito do mercado. E o principal mito do mercado é: meu motor ficou velho, eu preciso engrossar o óleo. Isso você escuta em carro, em caminhão, em moto, em qualquer mercado. O óleo bom para motor cansado é o óleo grosso. E aí, esse é um mito. 100% mito. Por quê? Não existe em nenhum local, em nenhum fabricante de motor e nenhum fabricante de lubrificante indica esta condição de que, olha, até tal 1000 km você roda com esse óleo, depois você entra com esse óleo, depois você vai e engrossa para esse óleo. Isso não existe. Então vamos de novo trazer a condição do milkshake. Para mim, o milkshake e o liquidificador, que é um exemplo que eu vou dar para vocês já, ele é o que mata essa charada. A canaleta de lubrificação, ela sofre desgaste natural ao longo do tempo? Sim, claro, evidente, né? Você tem ali arrasto. O fluido está passando por uma parte, por um tubo metálico, e ao longo do tempo ela pode se desgastar. Microns, desgaste mínimo. As partes metálicas de funcionamento em alta temperatura, anel, pistão, tem tendência a se desgastar, tem até periodicidade. Se você pegar o manual de manutenção, né, da fabricante, não o que você tem, o manual do proprietário, mas o manual de padrões do fabricante, você vai ter essas informações ali detalhadas. Então, o que é importante a gente entender? O motor sofre desgaste. Mas não é por isso que eu vou mudar a viscosidade. Quando eu mudo a viscosidade, aquela bomba de óleo, ela foi desenhada, projetada por um fluido de baixa viscosidade. Quando eu coloco uma alta viscosidade, a bomba de óleo sofre, igual o canudinho no milkshake. Por consequência, o fluxo do óleo é menor, né? Então vamos lá, se eu jogar aqui o mel e jogar água, o mel desce devagar, a água desce rápido. Então logo um fluido de maior viscosidade, o óleo grosso, ele vai demorar. Ele vai criar uma película menos resistente e vai demorar para trocar a temperatura, porque essa é a função do óleo. Vai para a parte alta, desce para o cárter. Então o que ele está fazendo? Ele está tirando o calor lá das partes mais altas do motor, descendo, troca calor com o lubrificante que está no reservatório e sobe, e isso vai acontecendo ciclicamente. O que é importante entender? O óleo grosso, ele foi feito, existe, né? E vou trazer aqui para vocês. Ainda se vende, informações de mercado, ainda se vende muito 20W50 para as motos no Brasil. Idade média de uma moto, 8 anos. Né? A gente tem grandes centros onde as motos são mais novas, né? Nas periferias ou no interior as motos mais antigas, mas vamos colocar aqui para arredondar legal, 10 anos. Né? E a gente tem já a recomendação da detentora, praticamente do maior share do mercado, de um 10W30 semissintético, ou um 10W30 com as especificações exigidas, que é um API SL e um JAS UMA, essa viscosidade, baixa viscosidade frente a um 2050, desde 2011. Então a gente já está falando de mais de 10 anos. O nosso mercado deveria ter um volume de aproximadamente supremacia em 10W30. E hoje o 10W30 ele ocupa um espaço de 30% a 35% do volume de venda. 60%, até mais de 60% é de 20W50. Então muitos usam o óleo errado. Consequência, acelerar o desgaste, perda das características do lubrificante prematuramente. Né? Então uma moto que poderia durar tranquilamente 100, 120 mil para uma primeira manutenção,
ela hoje com 40 mil, com 50 mil está encostando por uma manutenção por uso errado de um lubrificante de uma viscosidade grossa, que não é a ideal. O ideal é seguir o manual. Acusou problema. Comecei a sentir minha embreagem travando ou meu câmbio não está encaixando legal, comecei a perceber que o nível está baixando muito ou que o óleo está gotejando, encosta. Porque se você fizer a manutenção nesse momento e não trocar o óleo para um óleo mais grosso, a manutenção naquele momento vai ser muito menor do que você depois ter que mexer com bomba de óleo, com desgastes superiores. Então, o óleo grosso é um mito no mercado. Também conhecido como cagada. E eu tenho aqui, como o podcast é meu, eu tenho autoridade para falar isso aqui. Então, você que tem Honda CG, que a Honda fala para você usar 10W30, usa o 10W30. Quer usar o Pro Honda? Usa. Quer usar o Castrol? Usa. Quer usar outra marca? Usa. Mas não enfia o 20W50 lá, pelo amor de Deus. Especialista aqui, o mestre aqui falando, acho que ficou explicado o bastante. Quando alguém fala que esse motor não é bom, você está metendo um 20W50 aí, você está fazendo cagada, né, amigão? Então, mestre. Boa. Chegamos aqui no final dessa baita aula. Pior que demorou, hein? A gente fica aqui um tempão. Mas, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo, por todo esse conhecimento. Para mim é um privilégio ter acesso a uma pessoa com seu conhecimento aqui e compartilhar com a nossa galera. Quero te agradecer demais por isso e deixar aqui o espaço aberto para você deixar uma mensagem final para a galera, para te seguir, onde você apresente suas lives, suas aulas extras, que eu também quero ver mais vezes isso. Então, o microfone é seu. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo espaço. Dividir conhecimento, trazer informações importantes e relevantes para o mercado. Para esse segmento que ele precisa de informação, ele é carente de informações corretas, não mitos, porque mito está cheio. Em qualquer esquina, em qualquer oficina, a gente vai ouvir uma história ou outra que, se a gente traduzir aqui, mais que a metade pode ser mito. Então, trazer um pouquinho dessas informações são importantes. Isso é um pouquinho que eu gosto muito de fazer. Então, esse espaço aqui, volto a agradecer, é um espaço que a gente gosta muito de trocar ideia, um ambiente leve e é bem legal, porque fica fácil para vocês entenderem. Vou deixar 2 dicas importantes. A primeira, se não tem, vai atrás do manual da sua moto, do seu equipamento. Leve ele sempre ao seu lado. Tira uma foto das páginas importantes de manutenção. Faça as manutenções preventivas. Primeiro, por custo, e segundo, por segurança. E segurança é um item importante. Você que anda de moto, tome cuidado, respeite as sinalizações, respeite o ambiente do trânsito, respeite o seu equipamento, velocidade, entre outras condições, que o bem mais importante não é a moto, é você que está em cima dela pilotando, e a sua família, pai, mãe, filho, esposa te espera. Então, essas são 2 condições. E se quiser saber mais um pouquinho sobre lubrificante, se tiver vontade, entra nas mídias sociais da Castrol. A gente fala bastante sobre as nossas marcas. Siga a Castrol no Instagram ou em outras mídias que você tenha acesso e, principalmente, busque informações com quem conhece. Então, busque fontes que você sinta confiança e tranquilidade, como esse podcast, como o Marcelo, para que você divida isso com seus amigos e, principalmente, leve isso para o seu dia a dia, porque utilizar o lubrificante correto, utilizar as especificações corretas, independente da marca ou qualquer segmento que for, só vai trazer benefício para você e para o seu equipamento. Mestre, satisfação total. Que honra. Temos um novo melhor episódio desse podcast. Ficou honrado. Vou ficar vermelho aqui, hein? A gente vai só melhorando aqui, não tenho dúvida disso. Então, você que está ouvindo no Spotify ou em algum outro streaming, a gente também gravou uma versão para o YouTube. Então, se você quer ver em vídeo a minha cara de espantado com tanto conhecimento que ele compartilhou aqui, cola lá no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, segue a gente. É muito importante ter você aqui acompanhando, dando sugestão. Manda e-mail no contato@motordomundo.com.br. Se você está ouvindo no Spotify, que eu quero saber sua opinião, porque com certeza a gente arrebentou nessa aqui. É isso aí. Se tiver dúvida, Marcelo, traz pra gente. Se tiver alguma coisa, conversa com a gente na Castrol ou através das nossas mídias sociais ou por e-mail, que a gente desenrola também. Se o professor deu a liberdade aqui, abriu o canal. Ficou com dúvida aí? Manda nos comentários que a gente vai dar um jeito de responder. Beleza? Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Valeu. Obrigado. É isso. Que aula, hein?